Olá, leoas! Olá, leões, porque sei que tem homens também que consomem o meu conteúdo. E é isso aí, gente. Bom, sejam muito bem-vindas à nossa primeira aula da jornada empresária de sucesso. Gente, essa primeira aula, ela é muito significativa para mim, porque eu amaria se alguém tivesse sentado comigo quando eu estava no começo da minha carreira no empreendedorismo feminino. E eu amaria se alguém tivesse sentado comigo e falado assim: vem aqui, Leoa, senta aqui, deixa eu te ensinar o beabá básico de você ter uma mentalidade de aço, de você ter uma mentalidade de empresária imparável. Afinal, não vai adiantar de nada você sair fazendo um monte de coisa sem um direcionamento, sem uma visão de negócio, sem uma estratégia, sem você estar com a sua mentalidade muito bem trabalhada, de onde você quer chegar e o porquê que você está fazendo o que você irá fazer todos os dias. Minhas leoas, meus leões, é essencial que para que a gente vença no mundo do empreendedorismo feminino e que você não caia na primeira dificuldade, como acontece com cerca de 73% dos negócios que fecham nos 2 primeiros anos, tá? Infelizmente, acontece, a maioria das pessoas desistem nos 2 primeiros anos que abrem os seus negócios. Para que você não seja essa empresa, é importantíssimo que a gente tenha essa conversa. Hoje vai ser uma conversa difícil, mas eu vou tornar essa conversa bem gostosa e bem levezinha para que você possa desfrutar essa jornada, acolher no seu coraçãozinho o que a sua mentora tem para te dizer durante essa aula. Então, pega papel e caneta, tá bom? Porque você ficar só me assistindo, neurologicamente falando, quando nós anotamos, além de ouvir, prestar atenção, quando a gente anota, o nosso nível de aprendizado ele aumenta. Por isso que é importante você me ouvir e você também anotar os pontos principais de percepção para que você já possa sair aplicando. A minha intenção com a jornada não é te jogar um monte de conteúdo aqui e falar para você é isso, minha filha. Não, porque conteúdo já tem um monte lá fora. A intenção da jornada é transformar você de dentro para fora e assim te empoderar para que você possa colocar não só o que você vai aprender comigo em prática, mas para que você possa colocar também tudo aquilo que você aprendeu e guardou na gaveta, né? Porque eu sei aquele monte de curso que você, né, foi lá fazer, toda plena, toda linda, e não está aplicando absolutamente nada. Não é essa a minha intenção com a jornada. A minha intenção com a jornada é te trazer aprendizados rápidos, práticos, mas principalmente te desafiar a sair da sua zona de conforto e te mostrar que é possível, tá? Estou aqui para te chacoalhar, te mostrar que é possível você sair da sua zona de conforto e colocar as coisas em prática, ok? Gente, nós podemos. Bom, sou Patrícia Pilan, esqueci de me apresentar. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à minha jornada empresária próspera. Sou mentora de negócios, tá? Então hoje é isso que eu amo fazer. Sou terapeuta integrativa, sou formada em Direito pela Universidade Federal do Paraná, chiquérrima. Sou também pós-graduada em psicologia, psicanálise, neurociência, análise comportamental, neuropsicanálise, enfim. Tenho alguns currículos, tá? E algumas formações dentro do Brasil e outras fora também. Conheci o ramo do desenvolvimento humano no meio da faculdade, quando eu entrei numa depressão profunda e vi que, apesar de eu estar no curso dos sonhos, na faculdade dos sonhos, na cidade dos sonhos, eu estava extremamente triste. Comecei a vender brigadeiro na rua para conseguir pagar a terapia e para conseguir realmente entender o que eu queria fazer, né? Eu já não estava mais conseguindo estagiar, tive algumas decepções dentro de alguns estágios que eu fiz na faculdade, e nesse momento eu decidi que eu ia fazer alguma coisa por fora e respirar um pouquinho. Foi assim que eu comecei a vender brigadeiro, tanto dentro da faculdade quanto na rua.
E foi nessa leva aí que eu percebi que eu amava lidar com pessoas, que eu amava ouvir pessoas, que eu amava me conectar e que eu queria ter um emprego que me possibilitasse ter liberdade. Liberdade geográfica, liberdade de horário e liberdade financeira também, porque, né, o que eu ganhava no estágio não dava para ter essa liberdade financeira. Comecei a faturar relativamente legal com os brigadeiros, então o dinheiro do estágio ele já não era tão necessário. Comecei a receber algumas encomendas, comecei a me especializar, estudar um pouquinho mais sobre brigadeiros e me virar. Foi assim que eu entendi que o que eu amava mesmo fazer era empreender, que eu não queria trabalhar para ninguém, eu não queria ninguém definindo o meu horário e que, primeira coisa, eu não negociava liberdade. Liberdade era algo que eu não negociava mais e que eu não queria negociar minha liberdade geográfica, minha liberdade de tempo, minha liberdade de ser quem eu queria ser e de fazer as formas e de fazer as coisas da forma como eu achava que era verdadeira, da forma como eu achava que era correta. E foi aí, gente, que eu entendi, tá? Que o que eu queria mesmo era empreender. E foi assim que eu comecei a buscar. Comecei a buscar terapias. Fiz muito tempo de terapia convencional e foi assim que eu comecei a buscar outras alternativas também e conheci o Theta Healing, conheci barras de Access, conheci o Reiki, conheci as mesas quânticas, as mesas radiônicas. Foi assim que eu comecei a ter contato, né, com a espiritualidade, comecei a ter contato com o que a minha alma queria, né? Comecei a ter contato com o Espírito Santo, comecei a ter contato com Jesus, comecei a ter todo o contato assim com toda essa egrégora espiritual, né? E comecei a entender que as mensagens, tudo que eu tinha para essa vida, para essa realidade, eram muito mais profundas, né? Eram muito mais profundas do que o direito me permitiria trabalhar e levar para o mundo. Foi assim que eu comecei a fazer o primeiro curso, fiz o primeiro curso de Theta Healing, recebi alguns atendimentos, com 4 atendimentos de Theta Healing, eu já não sentia mais vontade de me suicidar, não me cortava mais. A vida realmente virou de uma outra forma para mim, né? Eu me redescobri através do Theta Healing e foi a primeira técnica que eu fiz e foi a primeira técnica que verdadeiramente transformou a minha realidade. E foi assim que eu comecei a entrar nesse mundo. E aí as pessoas vendo a minha transformação, as pessoas vendo que, meu Deus, o que que aconteceu com ela? Ela era uma menina depressiva, esquisita, estranha. De repente ela virou super comunicadora, conversa, tá no outro ar, tá feliz, tá alinhada, tá fazendo vários cursos. E foi aí que as pessoas começaram, através da minha transformação, me pedir atendimentos. E foi assim que eu virei terapeuta integrativa e comecei a ter sucesso financeiro. Saí de um salário de vendedora de brigadeiros ali para 1.200, R$ 2.000, para um salário de 10.000, para um salário de 15.000, né? Comecei com 5.000, depois fui para 10, 15 e já cheguei a faturar como terapeuta integrativa mais de R$ 30.000. Hoje, um atendimento comigo ele é 305, 350, depende muito assim do que a pessoa vai fazer. Hoje eu cobro isso com gosto, mas nem sempre foi assim. Por quê? Porque eu vim de uma família em que o dinheiro sempre foi um tabu. Eu fui a primeira do meu núcleo familiar, eu, meu pai, minha mãe e as minhas irmãs, a sair do Brasil, né? Então, eu fui a primeira a conseguir sair do Brasil. Fiz 2 viagens internacionais no mesmo ano para fazer mais de R$ 150.000 em formações. Fui a primeira a ter um iPhone, fui a primeira a comprar um carro legal, assim mesmo. Então, assim, fui a primeira a fazer uma transição de carreira, sabe? A comprar uma bolsa de mais de R$ 5.000. E, gente, tudo isso, para que isso acontecesse, eu precisei romper muitas e muitas e muitas crenças de escassez dentro de mim. Porque eu cresci a infância inteira, enxergando o dinheiro como inimigo, enxergando o dinheiro como um vilão e principalmente acreditando que era normal ter dificuldade financeira, acreditando que porque eu nasci pobre, então eu ia morrer pobre, tá? Meu pai e minha mãe são pessoas fantásticas. Minha mãe é uma pessoa incrível. Meu pai, hoje, se eu sou a empresária que eu sou, é por responsabilidade dele. Só que o meu pai,
ele tinha uma mentalidade de escassez muito forte, porque ele veio de uma família de muita escassez. Meu pai catou papel na rua para comprar a primeira bicicleta. Então, para o meu pai, sempre foi tudo muito difícil, sempre para o meu pai foi tudo muito penoso, doloroso. Meu pai tinha até raiva do dinheiro, porque para ele o dinheiro sempre foi um vilão, sempre foi um limitador. E eu cresci com essa visão de que não era permitido, né, eu estar em lugares de pessoas prósperas, porque eu tinha que me conformar. E aí eu comecei aos poucos romper isso, porque eu sempre tive bom gosto. Eu sempre gostei desse negócio de roupa de marca, de luxo, de bolsa, de sapato. Eu sempre fui muito vaidosa, sempre, sempre. E eu procurava isso. Então eu trabalhava com a minha mãe para eu poder pagar alguém para fazer minha unha. Eu fazia banco para minha mãe, eu limpava a casa. Eu sempre tive essa mentalidade mesmo mais proativa de querer ser dona do meu próprio dinheiro. Só que eu sempre vi os meus pais sofrendo muito por causa de dinheiro, sofrendo muito por causa de escassez. Sempre em casa tudo foi muito difícil, muito penoso, muito doloroso. E minha mãe era uma mulher fantástica, uma mulher de muita fé. Então, isso foi uma coisa extremamente essencial para que eu pudesse romper e equilibrar, né, essa questão de escassez. Coincidentemente, passei numa federal direito, que é um curso extremamente elitista, né? Então, tive que romper algumas ideias. Comecei a ver pessoas que tinham um computador de mais de 10 mil reais, bolsas que custavam 30 mil reais, sapatos que custavam 1.000, 2.000, 3.000, e aquela realidade me chocou. Esse primeiro choque de realidade, eu comecei a pensar: peraí, a vida não é assim. E aí eu lembro que teve um professor que contou um pouco da história pra gente, e ele foi um cara que passou fome. E ele estava hoje numa posição de liderança, ele virou juiz e ele falou: gente, eu passei fome, mas hoje eu tenho um cargo altíssimo, hoje eu sou realizado. Então eu tô falando para vocês que independente do lugar que vocês estejam, vocês podem, vocês conseguem, e foi muito legal. Porque quando ele falou aquilo, eu falei: realmente, eu posso. Não é porque eu tive uma infância limitada que eu preciso continuar dentro dessa limitação. Eu posso romper isso, e eu vou romper isso, e eu escolho romper isso. E aí foi quando eu comecei a me conhecer. Por isso que, primeira coisa, para você criar uma mentalidade de sucesso é se conhecer. É o caminho do autoconhecimento. E se tem uma coisa que eu gostaria que você fizesse nesse momento, é você desenhasse os seus princípios, é você desenhasse os pilares que o sustentam e que irão sustentar absolutamente tudo o que você vai fazer. E se não tiver alinhado com esses pilares que você vai defender ao longo da sua jornada, ao longo da sua vida, pessoas, parcerias, caminhos, cursos, então não é o momento, você não deve se alinhar com isso, descarta isso. Por quê? Tá? Porque muitas vezes a gente, por não ter isso alinhado dentro de nós, o que eu defendo, o que eu negocio, o que eu não negocio, a gente acaba se frustrando, se perdendo, indo para caminhos que não são os nossos caminhos, se conectando com pessoas que não são as pessoas que verdadeiramente nós temos que nos conectar. E a gente se acaba se perdendo no nosso negócio, de quem nós somos, dos nossos produtos, e, consequentemente, isso vai afetar a sua abundância, porque tudo que não é verdadeiro para você não vende. Tá? Anota essa frase no seu coração. O que não é verdadeiro para você, você não vai conseguir vender. E aí, gente, o que eu quero trazer para vocês? Através do caminho do autoconhecimento, eu comecei a entender quem era a Patrícia, o que a Patrícia amava, o que a Patrícia não amava, o que a Patrícia gostava no estilo de vida, o que a Patrícia não gostava, o que era verdadeiro para a Patrícia e o que não era. E a primeira coisa que eu entendi sobre mim é que eu simplesmente não conseguia viver com o fato de coisas, pessoas, situações e um emprego que tirasse minha liberdade. Que eu não pudesse ser quem eu queria ser. Por quê? Porque ao longo de toda a minha infância, o meu pai sempre teve uma visão muito machista das coisas, então, para ele, eu ser extremamente vaidosa, para ele, eu achar que é normal você poder brincar com meninos, você ter amizade com meninos, isso para ele era o ó, ele não permitia isso. Meu pai via
muita maldade nas coisas em que às vezes não existia, e tá tudo bem, porque foi a criação dele, era a forma dele de cuidar, mas ele acabou me cerceando demais. Então, meu pai não permitia que eu usasse uma legging, muitas vezes eu nem fazia educação física, porque eu não podia ir de legging para a escola, que eu tivesse amizade com meninos, que eu às vezes dormisse na casa de uma amiga, que eu fosse muito vaidosa, que eu gostasse de passar um perfume, para ele tudo isso não era permitido, tá? Então, para ele, uma mulher que passasse um batom vermelho, para ele, uma mulher que passasse uma unha vermelha, era uma mulher gratuita. Era uma mulher que era indecente, uma mulher que os homens podiam fazer o que quisessem com elas. E isso foi uma dor, porque eu sacrifiquei demais o meu feminino, né? Então, a partir do momento em que eu entendi que não tinha nada a ver e que eram as crenças dele, mas que não tinha nada de errado comigo, não tinha nada de errado em a Patrícia ser vaidosa, a Patrícia gostar de vermelho, a Patrícia ser bonita, a Patrícia estar bem arrumada, a Patrícia chamar a atenção, a Patrícia usar perfumes cheirosos, a Patrícia usar uma roupa um pouco mais justa, que eu não deixo de ser uma mulher virtuosa, que eu não deixo de ser uma mulher valorosa por causa disso. Quando eu comecei a entender que o meu pai jogou sobre nós era o que jogaram sobre ele, mas que eu não precisava levar isso em frente, eu comecei a entender que eu não negociaria mais a minha liberdade, né? Eu não negociaria mais quem eu verdadeiramente sou. Eu não negocio hoje, eu não negocio liberdade, eu não negocio lealdade, então eu sou muito leal àquilo que eu falo, àquilo que eu prometo, àquilo que eu acredito, sou muito leal aos meus princípios, sou muito leal ao que as pessoas me ensinam, sou muito leal àquilo que eu acredito, àquilo que é verdadeiro para mim. E sou muito honesta também. Então, mas hoje eu sei ser honesta de um jeito gentil, de um jeito amoroso, não é aquela honestidade que ofende, não é aquela honestidade que agride, que corta, que cerceia, jamais. Então, hoje eu defendo muito isso, que é a liberdade, a lealdade, a honestidade. E tem uma coisa que eu defendo também no meu coração, que todas as pessoas nasceram e elas devem ser muito bem pagas por aquilo que elas fazem. Eu defendo que não tem nada de errado com você ser ambiciosa, com você ser ousada, com você querer mais, com você desejar mais, com você ter metas altas, com você querer morar em uma mansão. Eu acredito que a mulher que ela deseja isso, ela busca isso, não tem nada de errado com ela. Que ela não é uma mulher egocêntrica, ela não é uma mulher egoísta, ela não é uma mulher mesquinha por causa disso. Pelo contrário, ela é uma mulher que sonha, ela é uma mulher que quer poder proporcionar para ela, para a mãe dela, para a família dela, para o filho, para o marido, coisas mais grandiosas. Então, eu acredito que não tem nada de errado com você gostar das coisas luxuosas, com você gostar de desfrutar. Nós estamos aqui para viver e viver em abundância. Isso é bíblico. Mas muitas vezes nós confundimos fé com escassez. Muitas vezes nós confundimos com servir a Deus com ser escasso, com passar necessidade. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quanto mais eu comecei a me conectar com Deus, mais ele começou a fazer milagres na minha vida. E se tem uma coisa que eu não negocio, seja na minha vida ou seja no mundo do empreendedorismo, é a fé, tá? Essa é a quinta coisa que eu não negocio. Eu acredito que nada na nossa vida pode acontecer se a gente não tiver fé. Eu não negocio Deus ser o meu sócio. Então, tudo o que eu preciso resolver, eu resolvo com Ele. Eu sento, eu oro, eu peço clareza ao Espírito Santo, eu peço direcionamento, eu peço guiança, eu oro para Jesus, eu peço para a minha equipe espiritual me ajudar, eu me conecto, eu peço por respostas, eu peço por sinais, e Deus vai falando comigo. Desde sempre, sempre foi assim. Desde a minha infância até os tempos atuais. Então, eu não negocio a minha fé. E por isso que isso é uma das coisas que eu quero falar com você também. Pega um papel e uma caneta e negocia e anota o que você não negocia e o que você negocia. Eu, por exemplo, não negocio liberdade, mas eu negocio horário. Então, se eu vejo que tem alguma cliente que precisa de um atendimento em algum horário, e se aquilo não vai tirar a minha liberdade, tá tudo bem. Eu negocio isso com ela. Eu negocio forma de pagamento, mas eu não negocio meu preço. Porque eu sei o quanto eu falei para chegar até aqui. Hoje eu tenho mais de 1,5 milhão de formações, né, em cursos,
Então eu sei o quanto eu tive que abdicar de tempo, abdicar de família, fazer 13 matérias na faculdade, TCC, dar aula em outros lugares. Então eu sei o quanto foi desafiador para que eu pudesse conciliar e ter um diploma, para que eu pudesse continuar as minhas formações, para que eu pudesse abrir uma empresa no meio da faculdade, porque eu abri a minha empresa de desenvolvimento no meio da faculdade. E quando eu peguei o meu diploma, eu já tinha mais de 1 milhão de cursos. Eu pagando, né? Então, uma vendedora de brigadeiros chegou até lá. Mas por quê? Porque eu determinei muito dentro do meu coração o que eu aceitaria para minha vida e o que eu não aceitaria mais. E o que eu aceitaria era persistência, era negociar sem horário, era me esforçar, era me dedicar, era fazer algumas abdicações. Mas eu não negociaria mais passar necessidade, eu não negociaria mais o meu sonho, o tamanho do meu sonho e a minha missão aqui na Terra. E fazer o que tivesse que ser feito para que ela pudesse ser cumprida. Eu não negociaria mais a minha qualidade de vida, eu não negociaria mais poder almoçar no restaurante em que eu quisesse, porque eu almoçava por 1,30 no restaurante da faculdade, tá? Era o que era melhor para mim naquela época, depois quando eu melhorei um pouquinho mais, eu comecei a comer no 7,90, no 10,90, no 11,90, mas era aquilo. Muitas vezes eu tinha vontade de comer alguma coisa diferente, mas assim, não dava, não dava. Por quê? Porque eu precisava me formar, eu precisava organizar as coisas da faculdade, tinha um monte de outras prioridades. Mas isso era uma das coisas que eu não estava mais disposta a negociar, que eu não queria mais negociar. Eu queria poder ter liberdade de comer o que eu quisesse, na hora que eu quisesse, da forma como eu quisesse. Tá? Então, o que que você está negociando que, na verdade, você não negocia? Né? Quais são os princípios que você se direciona? Comenta aqui embaixo para mim. Então, sobre quais princípios você rege a tua vida, né? E às vezes o que você está negociando que você não deveria negociar, como por exemplo a sua fé. Será que as coisas não estão funcionando na sua vida? Porque a falta de fé, a falta de você acreditar no propósito que foi dado, que você é amparada e que as coisas vão acontecer, né? Porque existe algo maior que te rege. Claro que você tem que fazer a tua parte, mas será que a tua fé ela não está precisando ser trabalhada? Será que você parar de negociar, acreditar em você não é o passo que te falta para que você possa conseguir chegar aonde você quer chegar. E quando a gente não sabe, gente, quem nós somos, o que que a gente gosta, o que que a gente não negocia mais e o que que a gente negocia, fica muito fácil as pessoas nos influenciarem. Fica muito fácil as atitudes de outras pessoas, outros negócios, outras opiniões pararem em você, travarem você, travarem o seu negócio, fazerem você duvidar de si. Fica muito fácil você sair se comparando com tudo e com todos. Só que se você faz isso, né, você nunca vai chegar a lugar nenhum, porque quando o seu negócio estiver prestes a ter sucesso, você vai desistir, você vai deixar para depois, enfim, ou você até mesmo vai parar, vai recalcular a rota. Agora, se você tem no centro do seu coração de que o que você veio fazer nessa terra, que nem no meu caso, é levar liberdade financeira através do empreendedorismo feminino, tá? Para mulheres, eu sei o que eu vim fazer aqui. Eu não vou ficar falando de comida, eu não vou ficar falando de esmalte, eu não vou ficar falando de outras coisas. Eu vou falar sobre o que uma mulher precisa para conquistar a liberdade financeira dela através do empreendedorismo feminino, do empreendedorismo holístico, enfim, tá? Mas eu sei o que eu vim fazer aqui, e isso está muito definido. Então, eu vou falar sobre liberdade financeira com vocês, porque é o que eu acredito, é o que eu vivo, é o que eu conquistei. Vou falar sobre dinheiro, vou falar sobre luxo, vou falar sobre relacionamento com o dinheiro, sobre administração financeira, sobre posicionamento de uma mulher que passa seriedade com o seu negócio, que passa realmente ser uma profissional renomada, uma profissional respeitada, sobre ser o seu primeiro case de sucesso. São coisas que eu acredito, são coisas que eu defendo, são coisas que eu vivi. Antes de eu começar a atender pessoas, eu fui o meu grande case de sucesso. Por quê? Primeira coisa, eu parei de negociar coisas que eu não queria negociar. Parei de negociar minha liberdade, parei de negociar o que eu acredito. Comecei a ser brutalmente honesta comigo. Comecei a selecionar o tipo de pessoa que eu me conectava, o tipo de pessoa que eu não queria mais me conectar. Aquela galera que, ai, festa, 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 sem se preocupar com o futuro. Não eram pessoas que eu queria mais andar, porque não eram pessoas que iam me levar para um lugar mais grandioso, que iam me levar para onde eu queria estar.
E teve muitos momentos da minha vida, sim, que eu fiquei solitária. Fiquei solitária na faculdade, fiquei solitária na minha vida. Mas por quê? Porque eu não estava mais disposta a andar com pessoas que não iriam me levar mais longe, que apenas iriam me atrasar e queriam me trazer um certo prazer momentâneo. Mas e o futuro? Porque hoje, uma das coisas que eu não negocio mais é deixar um legado para minha família, um legado para o mundo, um legado para as pessoas que eu amo, para as pessoas que eu admiro e para as mulheres que acreditam em mim, para as mulheres que acreditam no meu trabalho. Então, isso é uma coisa que eu não negocio mais. E tudo que pode me afastar disso, tudo que pode me trazer uma percepção de estar me afastando disso, ou tudo que vai contrário a isso, já não são pessoas que eu escolho mais me conectar. São pessoas que talvez eu não divida a mesma mesa. São pessoas que eu não vou fechar uma parceria, porque são pessoas que defendem algo completamente contrário àquilo que eu defendo. E eu te pergunto, o que você acredita? O que você defende? Quais são os seus princípios? O que você negocia e o que você não negocia. Outra coisa que eu quero trazer para vocês e que é extremamente importante para que você desenvolva a mentalidade de uma empresária de sucesso, tá? Outro ponto essencial. O que eu estou trazendo para minha consciência? O que eu estou me nutrindo? Com o que eu estou me nutrindo? É extremamente importante que você saiba que a forma como você utiliza o seu tempo vai definir o seu sucesso. Se você utiliza o seu tempo fofocando, se você utiliza o seu tempo mais lá, rolando o seu feed, pensando mais na vida alheia, se comparando, se diminuindo, comparando o seu negócio, é o resultado que você vai ter. Mais disso. Então, é importante você avaliar como está o seu tempo, como está a utilização do seu tempo, como está a sua postura, para onde você está direcionando, Leoa, a sua atenção, a sua energia. Para onde você direciona a sua atenção e a sua energia, isso cresce. E eu tenho certeza que você não quer mais fofoca na sua vida, porque afinal ir atrás de vida de famoso não vai pagar os seus boletos. Fofocar sobre a vida dos outros não vai pagar os seus boletos. Ficar vigiando o que seus concorrentes estão fazendo não vai pagar os seus boletos. O que vai pagar os seus boletos vão ser as suas atitudes diárias e é o que vão te trazer resultados efetivos. Por isso, corte de uma vez por todas dos seus atos coisas que estão te atrasando. Pessoas que falam que você não pode ter dinheiro, que é errado ter dinheiro, que é feio ter dinheiro, que você não deve se preocupar com o dinheiro, se afaste dessas pessoas. Se afaste de pessoas que te criticam, que te colocam para baixo, que desanimam você, que não acreditam em você, tá bom? Porque são pessoas que vão minar a sua mentalidade e que se você deixar, elas vão te provar que você não pode chegar a lugar nenhum. Sabe por quê, Leo? Porque eu penso dita as minhas ações. A forma como eu penso vai ser a forma como eu vou agir. E a forma como eu penso é o que vai ditar o caminho do meu negócio. O meu negócio ser frutífero ou ele ser infrutífero. Então, Leoa, é muito importante que nesse momento você faça também uma listinha de pessoas que você vai dar um basta na sua vida, que estão às vezes de forma inconsciente, porque foram programadas assim, porque foram ensinadas a pensar assim, estão te atrasando, minando os seus sonhos, te afastando do que você verdadeiramente quer, ok? Então faça uma lista de pessoas que você vai conversar com menos frequência, que você vai parar de contar a sua vida, de que você não vai mais entrar em detalhes, que você não vai abrir a sua intimidade, que você não vai mais dar ferramentas para essas pessoas tentar te parar.
Outra coisa também que é importante que você dê um basta de uma vez por todas, leoas, são os seus pensamentos negativos. Infelizmente, nós somos programados a todo momento, seja por jornal, seja por revista, seja por notícias, seja por opiniões das pessoas, conversas em ônibus, conversa no carro, conversa no trabalho. Infelizmente, nós somos ensinadas a pensar da pior forma possível, a esperar o pior, a não ter fé, a não acreditar na gente, a não se orgulhar de quem você é, a não se orgulhar do seu trabalho, a não cuidar de você. Nós fomos ensinadas de forma muito errada sobre o que é sucesso, o que é dinheiro, o que é cuidar de você, o que é individualidade, tá? Eu Amanhã eu vou fazer uma análise para vocês ali nos meus stories sobre uma das pessoas que fala muito de mentalidade e que ela, inclusive, foi extremamente atacada por ela dividir que quando ela foi comprar a primeira bolsa dela de mais de 25 mil reais, ela foi extremamente atacada, chamada de elitista, chamada de super, chamada falando que aquilo era supérfluo, que ela virou uma pessoa completamente mesquinha, egoísta, e a que ponto aquela pessoa tinha chegado. Detalhe, essa mulher, ela se chama Camila Vidal, e ela já faturou mais de 5 milhões vendendo cursos, tá? Então, o que eu quero trazer para você é que muitas vezes nós somos ensinadas, tá? Ali, a nossa mentalidade, ela é formada do 0 aos 7 anos. Agora vamos falar sobre comportamento, né? Sobre formação do ser humano. As nossas crenças, a nossa base, quem nós somos, o que que a gente vai acreditar, a nossa forma de agir, é ditada pelas pessoas ao nosso redor. É ditada pelas crenças que nós carregamos da nossa ancestralidade, é ditado por tudo aquilo que a gente vê. Então, do 0 aos 7 anos, existe algo chamado plasticidade neural. É a forma como a sua mente ela vai ser moldada e isso vai ditar a forma como você se enxerga, a forma como você enxerga o mundo, a forma como você vive, a forma como você enxerga o dinheiro, a forma como você enxerga as coisas e pessoas ao seu redor. E isso nós chamamos de crenças. As nossas crenças, o nosso ponto de vista vai criar a nossa realidade. Então, tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que foi colocado na sua cabecinha do 0 aos 7 anos, hoje dita a maior parte das suas ações. Paty, eu posso mudar isso? Com certeza. Não só pode, como deve. Uma das formas de você mudar isso é quebrando essas crenças. E como você quebra essas crenças, né? Como a gente faz isso? Como a gente prova para nós mesmos, né? E como eu fiz para provar para mim que eu não era uma vagabunda, que eu não era uma prostituta, que eu não era uma mulher supérflua, que eu não era uma mulher mesquinha, que eu não era uma mulher que não ia dar em nada, que são as coisas que eu ouvi, infelizmente, do meu pai ao longo da minha infância, tá? Por eu gostar de me maquiar, por eu gostar de fazer uma unha, por eu ser um pouco mais disruptiva e não acreditar, né, piamente nas coisas que ele falava e tá tudo bem. Então, como que eu fiz, né, para quebrar isso? Primeira coisa, eu comecei a olhar exemplos de pessoas que se tornaram aquilo que eu queria me tornar. E quanto mais eu via aquilo, mais eu trazia para dentro de mim que era uma grande mentira que tinha me contado. Que a vida era aquilo, que a vida era dificuldade financeira, que eu não ia poder ter nada, que eu ia ter que me acostumar com aquilo, ou porque eu gostava de me arrumar, eu não ia passar de uma simples ali, mulher que não ia dar em nada, sabe? Uma mulher mesquinha, uma mulher burrinha, uma mulher que só queria viver de aparência e nada daquilo. Que não, que estava tudo bem, que uma mulher podia ser bonita, poderosa e inteligente. Então, eu comecei a buscar mulheres, exemplo de mulheres que eram extremamente bem-sucedidas, sensuais, bonitas, espelhos para outras mulheres, disruptivas, que usavam batom vermelho, que gostavam de se arrumar, que tinham uma família, que eram amadas pelos seus maridos e que eram mulheres extremamente respeitadas. Então, primeira coisa, comece a buscar exemplos, pessoas que vão trazer aí
quebra dessa mentalidade, que vão tirar você desse conforto, que vão mostrar para você que é uma mentira o que você está pensando, que é uma mentira que você não pode prosperar. Busque exemplos dentro da sua área profissional de pessoas que saíram de lugares muito parecidos que você saiu e foram extremamente bem-sucedidas e se tornaram bem-sucedidas, tá? Um desses exemplos ali que eu gosto de trazer mesmo é um cara que eu até esqueci o nome dele agora, mas ele começou vendendo é, água no farol do Rio de Janeiro e hoje ele é multimilionário. Maravilhoso. Entre outros exemplos também, tá? De pessoas como Camilo Vidal, Duda Vieira, Maia Santos. Então, assim, um monte de mulheres que são mulheres super bem-sucedidas, mulheres que hoje, assim, faturam milhões e milhões e milhões no digital. Então, eu busco sempre me espelhar, né? O Wendel Carvalho, Karina, a mulher do Wendel. Eu busco sempre me espelhar mulheres que são extremamente poderosas, extremamente disruptivas, extremamente firmes do que desejam e que já chegaram lá. Só que naquela época, toda essa galera não existia. Mas eu comecei a procurar modelos de pessoas, de mulheres de marca, como Carolina Herrera, né? Como a própria Chanel. Então, comecei a procurar mulheres na área da história, que foram mulheres extremamente disruptivas, mulheres que chegaram onde eu queria chegar e mulheres que conseguiram ter sucesso e conseguiram ser bem-sucedida na maioria das áreas da sua vida. Então comece a fazer isso, comece a buscar pessoas, homens, mulheres, pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Siga essas pessoas, analise cada passo, veja como essas pessoas agem, quais são os hábitos dessas pessoas, como elas se comunicam, quais mesas elas sentam, o que elas estudam, tá? Porque isso vai fazer com que você prove cada vez mais para essas crenças da sua cabecinha que elas são uma mentira e que você passe a ressignificar a forma como você enxerga o mundo, porque não basta só você provar e limpar essa crença e quebrar ela, mas você precisa começar a escolher ações diferentes. De nada adianta você simplesmente olhar, saber que é possível, mas não agir de formas que vão tornar isso possível na sua vida. Por isso que é importante não só a gente ficar com a nossa bundinha aqui, sentada, olhando como as pessoas agem, mas, além disso, também trazer os hábitos dessas pessoas para a nossa realidade. Foi assim que eu comecei a entender que eu precisava ter uma rotina, que eu precisava cuidar do meu corpo, que eu precisava voltar a me orgulhar de mim. Foi assim que eu aprendi que eu tinha que ter uma autoimagem de sucesso. Que se eu não me orgulhasse de mim, se eu não me orgulhasse de quem eu estava me tornando, se eu não mudasse a conversa interior que eu tinha sobre mim, e se eu não matasse o meu criticismo em excesso, o meu auto-julgamento, aquela visão que eu tinha da Patrícia, se eu não matasse isso e começasse a me elogiar, a mudar a minha relação comigo, o autoconhecimento, me conhecer, me reconhecer, entender que eu era e que eu sou uma mulher extremamente bonita, inteligente, gentil, polida, educada, uma mulher extremamente amorosa, acolhedora e empática, e que eu não era nada daquilo que o meu pai jogou sobre mim. Quando eu comecei a entender isso, gente, de fato, a minha vida mudou. Porque eu percebi que a maioria dessas pessoas de sucesso, elas tinham muito orgulho de si, elas não tinham problema em se elogiar, elas não tinham problema em se orgulhar, em bater no peito e falar: Meu, eu venci, eu sou foda, eu sou uma pessoa incrível, eu sou maravilhosa, eu sei o que eu tô fazendo e eu posso fazer isso na sua vida também. Eu comecei a perceber que essas pessoas, elas tinham muita segurança de si e que elas tinham muito orgulho das pessoas que elas eram. E aí eu pensei: opa, peraí. Então eu preciso mudar minha conversa interior. Porque eu era a pessoa que mais me massacrava, eu era a pessoa que mais me cobrava, eu era a pessoa que menos me reconhecia, eu não sabia receber elogio. Quando eu fazia uma escova, algo diferente no cabelo, a pessoa falava: Nossa, que bonito, eu, ai, lavei. Tipo assim, eu descredibilizava: Ai, que blusa bonita, ai, paguei R$ 5 na promoção. Nossa, como você tá bonita hoje, ah, imagina, são seus olhos.
Sabe quando alguém vinha elogiar, nossa, o trabalho que você fez ficou muito bom, ou quando o juiz vinha elogiar as peças, olha, parabéns, você é uma garota muito inteligente, você se esforça. Eu, tipo assim, ah, não, tô longe de chegar lá. Então, eu não sabia receber elogios. E peraí, se você quer vender, mas você não sabe ser reconhecida, existe uma lacuna aí. Porque venda é reconhecimento. Venda é quando alguém reconhece que o que você tem é bom, seja o seu produto, seja o seu serviço, seja o seu conhecimento, seja você, o que você tem é valioso. Se você não sabe reconhecer isso, como é que você quer gerar prosperidade na sua vida? Como é que você quer ter um negócio de sucesso? Como é que você quer ser vista como uma empresária de sucesso? Como é que você quer ser indicada por outras pessoas? Se você não bate no peito, não tem orgulho do seu próprio trabalho. Se você tem vergonha de falar o que você faz. E eu tinha vergonha. E eu comecei a ver que toda essa galera não tinha. Que pelo contrário, eles tinham orgulho de ser quem eles eram. E foi aí que eu sentei e comecei a escrever a minha versão de sucesso. A forma como eu gostaria de me enxergar, mas a forma também como eu escolhia a partir daquele momento me reconhecer, que eu tinha muitas, muitas coisas positivas dentro de mim e que era importante que eu passasse a reconhecer isso e matasse de uma vez por todas a visão negativa sobre quem eu era. Então eu tenho também um desafio para você agora. Pega um papel e uma caneta e escreve tudo, tudo de negativo sobre você e queima e rasga e se despede disso. E pega uma outra folha e escreve a sua versão de sucesso. Como você escolhe se enxergar e quem você verdadeiramente é, não o que falaram sobre você, mas quem você é, os seus potenciais, as coisas boas dentro de você. Eu nem sempre fui uma ótima comunicadora, mas eu coloquei ali na minha lista que eu era uma comunicadora excelente, uma comunicadora maravilhosa. Por quê? Porque era uma meta, é algo que eu queria fazer e é algo que eu ia fazer. Eu falava, gente, parecia que eu estava com uma batata na boca. Eu não tinha facilidade em lidar com as câmeras, eu tinha vergonha de tirar foto. Quando eu era pequena, eu tinha os dentes extremamente tortos. Eu usei 10 anos de aparelho, então eu não sorria nas fotos. Não conseguia sorrir. Isso aqui, para mim, era algo extremamente impossível. Eu vivi muito bullying durante a época da escola. As pessoas me chamavam de Mônica, de dente torto, de um monte de coisas. Ok? Eu podia continuar com essa visão ou podia estar aqui, ó, Patrícia. Patrícia comunicadora, Patrícia sorriso lindo, Patrícia maravilhosa, Patrícia uma mulher esforçada, uma mulher dedicada, uma mulher inteligente, uma mulher bonita, uma mulher atraente, uma mulher comunicativa, uma mulher que vai lá e faz, uma mulher que vai lá e conquista, uma mulher que não tem problema em recomeçar, porque eu sou resiliente. Mas eu só me tornei isso quando eu passei a enxergar isso dentro de mim e a me determinar a ser dessa forma. Então, escreva agora sua autoimagem de sucesso, a sua autossugestão. Coloca lá suas características, eu já sou assim, assim, assado, e todos os dias você vai repetir isso para você, você vai fechar os seus olhos e você vai se imaginar. Eu vou deixar depois uma meditação, tá? De cocriação, o que que é cocriar? É criar em conjunto com Deus, é você falar para Deus, Deus, me faz isso aqui, me torna isso aqui, me dá sabedoria para que eu seja essa mulher, me usa, me torna essa mulher grandiosa, tá? Então eu quero que você escreva a sua autoimagem de sucesso, porque se você não for a primeira pessoa que vai bater no peito e falar, eu sou isso aqui, eu sou maravilhosa, eu sou gentil, eu sou extremamente capaz de te fazer chegar onde você quer chegar, ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer isso para você. Ninguém vai comprar o seu produto se você não vender, se você não usar, se você não divulgar. Se você não for a pessoa que mais tem orgulho da sua marca, que mais tem orgulho do seu serviço, que mais tem orgulho de quem você é. Evoa, chega. Eu não sei o que disseram sobre você, o que você comprou, mas eu tenho certeza que existe uma mulher maravilhosa aqui me assistindo. Existe uma mulher dedicada, existe uma mulher que tem um trabalho, ó, lindo. Existe uma mulher que tem uma loja que procura sempre o melhor. Existe uma mulher que se dedica, existe uma mulher que é amorosa,
que se rebola toda para dar conta de família, amiga, tudo, filho. Eu sei que tem homens incríveis aqui também me assistindo. Então não deixe que essas feridas do passado ditem quem você é, quem você vai se tornar. Chegou o momento da gente se despedir de toda essa tralha emocional. Sabe, gente? Aprenda a administrar suas emoções. Se você não aprender a administrar suas emoções, se você não aprender a administrar sua mentalidade, administrar os seus pensamentos, isso vai te dominar, isso vai te controlar, e isso vai te afundar. Ou você domina sua mente, ou você aprende a lidar com ela e entende que o que você viveu precisa ser liberado e perdoado, para que você possa seguir em frente, que você todos os dias pode escrever uma nova história para você. Ou você vai sempre ficar naquele discurso de que eu não posso, porque fizeram isso, porque aquilo outro. Você vai sempre ficar num ponto que é importante a gente eliminar de uma vez por todas da sua mentalidade, o vitimismo, tá? Enquanto eu não sair da mentalidade da vítima, enquanto eu não sair daquela mentalidade de que eu não posso vencer porque o meu pai me xingava, eu não posso vencer porque o meu pai me espancava, eu não posso vencer porque o meu pai foi rude comigo, porque eu não recebi amor do meu pai, porque o meu pai não fala comigo, porque o meu pai não aceita o que eu faço, blá, 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 blá. Eu podia pegar o meu pai, entrar na vítima e colocar ele como o centro do mundo da culpa. E culpar ele pelo meu fracasso, culpar ele pela minha não felicidade. Mas eu não escolhi fazer isso. Eu escolhi olhar para ele e falar: ok, ele me deu aquilo que ele recebeu, tá tudo bem. Mas o que eu escolho ser? O que eu determino sobre os meus caminhos? O que eu determino sobre a minha história? O que eu determino que Patrícia Pilã de Oliveira será? Então eu já vivi coisas muito difíceis, tá? Muito difíceis, que não vem ao caso de eu citar aqui. Muito difíceis mesmo. E que dificilmente eu abro para as pessoas. Mas a partir do momento em que eu parei de contar historinhas para mim, que eu não ia fazer porque fulano fez isso comigo, porque ciclano, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro. Parei de culpar o meu pai e a minha mãe. E decidi que eu ia levar para mim o melhor deles. Que eu ia enxergar eles como o melhor que eles são. A partir do momento em que eu comecei a escolher isso para mim, a minha vida começou a fluir, eu comecei a vencer, eu consegui olhar para os meus pais com muito amor, perdoá-los, levar o melhor deles comigo, me orgulhar de quem eles são e seguir em frente escolhendo ser uma pessoa diferente, nem melhor, nem pior, não julgando o que aconteceu, mas simplesmente escolhendo ser diferente, tá? Então, quando eu decidi jogar, sabe, jogar mesmo fora o papel da vítima e escolher que isso não mais determinaria quem eu seria e que eu entraria no lugar de protagonista, no lugar realmente de condutora da minha realidade e não resultado do que fizeram comigo, eu passei a vencer. E eu tô aqui para te falar com todo o amor do mundo, tá? Você não é o que falaram ou o que fizeram. Você é o que você escolhe ser. Então eu sei que é desafiador, mas vamos perdoar as pessoas que nos machucaram e não vamos mais permitir que essas pessoas sejam fantasmas na nossa vida, que essas pessoas controlem a nossa realidade, que essas pessoas controlem quem nós somos, tá? Porque, de verdade, você é muito mais grandiosa que isso. Você é muito mais grandioso que isso. E você não merece ser fantoche de ninguém te controlando, de ninguém sendo sua sombra. Você merece ser quem você escolhe ser. E você não merece viver uma vida amarga, ou uma vida desafiadora, ou não amar mais, ou não se relacionar mais, porque pessoas do passado te machucaram. Você não merece isso, tá? E essa não é uma mentalidade de sucesso. Se Jesus tivesse ressentido Judas, se Jesus tivesse ressentido todas as pessoas que os perseguiram, sabe? Ele não teria derramado o sangue naquela cruz, ele não teria, sabe, nos salvado da forma como ele nos salvou. E é por isso que estamos aqui, né? Então, assim como Jesus foi capaz de passar por cima de tudo que falaram para ele, de tudo que fizeram sobre ele, e entender que ele estava ali por um propósito maior e colocar o amor na frente, sabe? Faça isso. Coloque o amor pelos seus filhos, ou o amor por você mesma, ou o amor por algo maior, mas coloque isso à sua frente e não deixe que nada do que fizeram ou disseram para você te limite ou limite a forma como você vai viver a sua vida ou o que você vai conquistar. Você merece ser feliz, você merece ter uma família, você merece ser próspero, você merece ter dinheiro. E você pode ter isso, se assim você quiser, se assim você escolher, tá?
Então, gente, perdoem as pessoas, faz parte da nossa mentalidade. Perdoem clientes, sabe, que às vezes te disseram coisas horríveis. Eu já tive clientes que me disseram coisas horríveis e eu perdoei eles. Eu não deixei que o que eles diziam sobre o meu trabalho, que na verdade era mais sobre eles do que sobre mim, que isso me parasse, que isso me limitasse, porque eu estava ali para tocar muitas pessoas e tinham pessoas que acreditavam no meu trabalho, que estavam sendo impactadas, tá? Então, assim, perdão pessoas que te machucaram, que não acreditaram no seu trabalho, que te menosprezaram, que te diminuíram, e segue em frente, porque existe uma grande gama de almas ali que precisa de você, que precisa da tua mentalidade, que precisa te ouvir, que precisa da sua voz, precisa do seu trabalho, que precisa do seu sapato, que precisa da sua maquiagem, que precisa dos seus cílios, que precisa de você fazendo a sobrancelha dessa pessoa, que precisa de uma mentoria, precisa de uma consultoria, que precisa te ouvir, tá? Existe uma gama de pessoas. Outra coisa que é muito importante, que você precisa ter alinhada na sua mentalidade. Onde você quer chegar? Qual é a mulher que você quer se tornar? Como você quer ser vista? Como você quer se enxergar? E para onde você quer ir com o seu negócio? Para quem não sabe para onde ir, Leoa, qualquer lugar serve. E eu tenho certeza que se você está me assistindo, não é qualquer lugar que você quer. Eu tenho certeza disso, tá? Então, pare de viver o que dá e comece a escrever e a agir para onde você quer e direcionado para onde eu quero ir, por que que eu quero ir. Tenha um mural dos sonhos, gente. Imprime as coisas, bem moda antiga mesmo, mas a nossa mentalidade é muito visual. Imprime foto das coisas que você quer, coloca no mural e olha para isso todos os dias, porque você vai olhar e vai falar, gente, é para isso que eu tô acordando cedo, é para isso que eu tô malhando, é para isso que eu tô trabalhando, é para isso, 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 isso. Porque se você não tiver um foco, se você não souber para onde você quer ir com o seu negócio daqui a um ano, para onde você quer ir com o seu negócio daqui a 5 anos, onde você quer estar com o seu negócio daqui a 10 anos, onde você quer estar como mulher daqui a 5 anos, daqui a um ano, daqui a 10 anos. Se você não tiver isso muito bem alinhado, qualquer coisa que acontecer na tua vida vai servir. Qualquer coisa que te derem vai servir. E eu tenho certeza que você não é uma mulher de qualquer coisa. Tenho certeza disso, tá? Então você não é obrigada a nada, mas eu estou te dando um caminho, um mapa infalível para você ter uma mentalidade sólida e estruturada e não se perder ao longo da sua vida. Não se perder de você, não se perder do que você quer, não se perder dos seus sonhos e não acabar num lugar de frustração, de decepção, de tristeza e de arrependimento. Eu não quero que quando a tampa do seu caixão fechar, leoa, você não tenha deixado a sua marca memorável aqui na Terra. Você não tenha impactado o número de pessoas que você se comprometeu com Deus que você impactaria. Sim, gente, nós nos comprometemos com o Senhor que nós ajudaríamos um número de almas, tá? Então, é por isso que você não pode parar. Outra coisa que é muito importante, além de você saber, né, para onde você quer chegar com o seu negócio, como você quer ser, qual é a mulher que você quer ser, como que você quer aparecer para o mundo, como você quer falar, o que você quer para o seu negócio, onde você quer chegar, é muito importante que você jamais, jamais perca de vista a sua fé. Tá, gente? Não tem como eu falar sobre mentalidade de sucesso e não falar sobre fé. Porque na maioria das vezes que eu precisei e que eu pensei em desistir, quem me segurou foi Deus. Ah, Deus não me permitiu desistir. E quando eu pensei em tirar a minha vida, eu vi Jesus Cristo sentado na beira da minha cama, falando que não era a hora de eu ir, que não era a hora daquilo acontecer, que não era a hora de eu viver aqui, tá? Então, sim, eu tive momentos muito difíceis na minha carreira, que eu pensei em desistir. Eu vivi muito tempo em depressão, tá? Principalmente depois que eu terminei meu último relacionamento longo de 4 anos, eu entrei numa depressão suicida muito profunda, pensei em abandonar tudo, e naquela época eu estava mentorando já mais de 30 pessoas semanalmente. Então, assim, já estava faturando muito alto com mentoria, já estava faturando mais de 50 mil reais todos os meses com mentoria. Naquele momento eu entrei numa crise existencial muito profunda. E foi Jesus, foi a minha fé, foi a minha crença em algo maior que não me permitiu, primeiramente, tirar a minha vida,
E segundo, desistir de fazer o que eu estava fazendo, persistir e continuar ajudando pessoas. Então, gente, vai ter momentos em que realmente você não vai ver o piso, você não vai ver o chão, você não vai saber para onde ir. E a sua fé é o seu direcionamento com Deus, é a sua confiança em Deus, com a sua espiritualidade, independente do que você acreditar. Eu não estou aqui para ditar o que você tem que ser ou não, mas eu estou aqui para te falar o que funciona para mim. E o que funciona para mim hoje é ter um relacionamento muito profundo, tá? Com Deus, um relacionamento muito profundo com Jesus Cristo, um relacionamento muito profundo com o Espírito Santo e com todo esse mundo espiritual que existe. Independente do que você acreditar, não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te dizer, se apegue na sua fé. Se apegue naquilo que você acredita, se apegue na palavra, se apegue nos exemplos. Eu me apego muito ao exemplo do que Jesus fez, da forma como Jesus agia com as pessoas, da forma como Jesus tocou a missão que foi entregue a ele. E é isso que eu levo para minha vida hoje, tá? Então é isso que eu quero trazer para vocês. Mantenha-se firme na sua fé, tá? Trabalhe a sua fé, acredite em algo maior, porque nos momentos mais improváveis é ele que vai tornar provável as coisas na sua vida, Leoa, porque é isso que Deus faz, é isso que Jesus faz. Jesus, quando veio para a Terra, ele tornou as pessoas mais improváveis em discípulos. Ele não escolheu os melhores, os mais certinhos, os mais inteligentes, não. Jesus escolheu quem estava disposto a fazer, a contribuir e a estar do lado dele incondicionalmente. E deu as condições para que tudo acontecesse. Deus em nenhum momento deixou de prover Jesus aqui. E Jesus em nenhum momento deixou de garantir e prover os discípulos. Até mesmo quando Pedro estava chegando o dia de pagar os impostos e Pedro não tinha como. Jesus falou: Pedro, vai lá no mar, você vai pescar um peixe assim, assim, assado, você vai achar uma moeda lá e você vai pagar o meu imposto, você vai pagar o seu imposto. Então, em nenhum momento Jesus deixou faltar. E é assim que vai acontecer com você. Trabalhe a sua fé, acredite incondicionalmente, mas não acredite e fique com a sua bunda sentada. Acredite e vá, e fale, e vai criando as oportunidades, criando as possibilidades. Jesus começou a falar, Jesus começou a comunicar o seu propósito no mundo, e aí as coisas começaram a acontecer, os discípulos começaram a aparecer, as pessoas começaram a se conectar. Como é que você quer ser provida? Como é que você quer ser que Deus te dê as pessoas que Ele tem para você fazer a obra, que Ele vai te designar as ovelhinhas para que você cuide, né? Se você não está se posicionando, se você não está aparecendo, se você não está honrando o propósito que foi entregue por Ele. E para mim, gente, a coisa só ficou clara mesmo quando eu entreguei para Deus, coloquei o meu propósito em primeiro lugar, coloquei a minha fé e falei assim: não sou eu quem vou guiar o meu negócio aqui, é você, tá? Então, assim, é o que funciona para mim. Hoje eu só sou quem eu sou por conta da minha fé. E eu só acredito tanto em mim, acredito tanto no meu trabalho, acredito tanto naquilo que eu faço, porque Deus acreditou. Que Deus me deu um voto de confiança, porque Deus me dá pessoas, porque todos os dias Ele me dá ovelhinhas para cuidar, né? Mulheres e negócios para cuidar. Então, se ele acredita em mim, eu não posso deixar que a dúvida, que o medo, que a insegurança ou que a falta de fé seja plantada no meu coração, porque ele acreditou. E quando eu precisei, quando eu me perdi, quando bateu a dúvida, Deus deixou as 99 lá só para me encontrar. E me salvou, e me restaurou, e me trouxe de volta para o propósito que nós desenhamos juntos. E eu e ele desenhamos juntos e eu vim aqui na Terra para fazer isso, tá? Para cuidar daquilo que foi me entregue. Então, trabalhe a sua fé. Trabalhe isso. Volte, se você está desviado, gente, volta a frequentar o lugar que você gosta, independente. Eu não estou aqui para ditar uma religião para você, eu tenho a minha, né? Então, hoje eu sigo a Bíblia, hoje eu vou na Batista da Lagoinha, hoje eu tenho, né, a aba, as igrejas que eu amo, as pessoas que eu conheço, que eu sigo. Hoje eu tenho os meus líderes, né? As pessoas que eu recorro. Então, assim, hoje eu tenho pessoas que eu amo, que me guiam e que me cuidam, tá? E é isso que eu quero trazer para você.
Quanto mais você tiver tudo isso alinhado dentro de você, quais são os seus princípios, o que você negocia, o que você não negocia, quanto mais você tiver alinhado dentro de você, que tá tudo bem você querer ter dinheiro, que você não vai se desvirtuar por causa disso, porque você sabe quem você sabe a mulher que você sabe o homem que você é, e que o dinheiro é uma das formas de você cumprir o propósito de Deus aqui na Terra, e que Deus quer que você tenha vida, e vida em abundância. Deus não quer que você passe necessidade. Quando você começar a entender que tá tudo bem você querer ter uma bolsa de luxo, tá tudo bem você querer ter um negócio grandioso, que tá tudo bem você ser bem paga pelo seu trabalho, e que tá tudo bem você se orgulhar de quem você é, que tá tudo bem você bater no peito e falar, meu, eu sou uma mulher incrível, e saber reconhecer a si e reconhecer aos outros, não é ser aquela pessoa narcisista, mas é ser aquela pessoa que se orgulha de si e sabe reconhecer o melhor do outro também. Quando você souber também que tá tudo bem você se afastar de pessoas que não vão te levar a lugar nenhum, que você não tem que nada, que você pode escolher o que é melhor para você, o que faz sentido com a vida que você quer ter, tá? E quando você entender que a mesa que você senta dita os seus resultados, é importantíssimo que você passe a avaliar e a entender com quem você quer se conectar, com quem você quer conversar. Se aquelas pessoas vão te trazer crenças negativas, limitantes ou crenças fortalecedoras, crenças que vão te libertar, crenças que vão te levar a lugares mais grandiosos, tá? E outra coisa, gente, trabalhe a sua fé, trabalhe a sua autoimagem, trabalhe a sua relação com você e a sua relação com Deus. Tenha a sua lista de autoimagem de sucesso e peça, entregue isso a Deus todos os dias, tá? Ah, Paty, vou fazer uma campanha, vou fazer isso, vou fazer aquilo, estou pensando numa nova ideia. Entrega, coloca nos pés de Deus, faça tuas orações, peça para o Espírito Santo te iluminar, peça para a tua espiritualidade, independente do que você acredita, em anjos, arcanjos, mestres, guias espirituais, Jesus, Espírito Santo, entregue aos pés de Deus, entregue aos pés e peça a iluminação, peça discernimento, peça sabedoria, porque foi assim que eu criei todos os meus grandes projetos, é assim que eu continuo criando a minha vida, é assim que eu continuo sendo sustentada pela fé, é assim que eu continuo vivendo o empreendedorismo, tá? E, gente, uma última coisa, por favor, cuidado com as palavras de vocês, porque o que você fala é o que vai ditar as suas ações, o que você pensa e o que você fala é o que vai ditar a forma como você age. Pensar que é difícil, pensar que o governo, pensar que isso, pensar que aquilo, fofocar, falar mal do governo, falar mal das pessoas, falar mal do seu marido, falar mal do seu negócio, falar mal de empreender. Se você acha que esse é o caminho, eu tenho para te falar que não. Porque a tua boca pode amaldiçoar a tua vida ou pode abençoar a tua vida. Então, meus amores, presentes e conscientes, parem de falar coisas negativas, comecem a focar no positivo, comecem a agradecer, abençoa a tua casa, abençoa o teu negócio, tá? E outra coisa, autorresponsabilidade. Você é responsável pela vida dos teus sonhos. Só você e apenas você é responsável pelo seu sucesso, meus amores. Não vamos ficar, minhas leoas, meus leões, jogando a batata no colo do outro. Ela é sua, o negócio é seu, é de sua responsabilidade. Eu sei que às vezes a gente quer que as pessoas ajudem, que isso, que todo mundo compre os nossos sonhos, mas não. Sobre o seu sonho é você com Deus. E Ele vai te trazer pessoas que vão te ajudar, mas você é responsável pelo pacotinho chamado propósito que Deus te entregou. E se você ficar esperando que as outras pessoas façam, adivinhe, tá? Nada vai acontecer. Sabe por quê? Porque o pacotinho não é delas, o pacotinho é seu. Deus confiou a você a grandiosidade de cuidar das ovelhinhas e de cumprir a sua missão. Então, não fique jogando a responsabilidade no pai, na mãe, no tio, na tia, no maridão, tá? Ou na esposa. Pega o que é seu, as pessoas fazem o melhor com a consciência que têm, mas a responsabilidade para que algo seja feito, para que algo seja cumprido, é nosso, tá? Então, essas são algumas das coisas que eu quero que vocês saibam sobre empreender e que é importante, e eu gostaria que tivessem tido essa conversa comigo, tá? E faria com certeza total diferença na minha vida se alguém tivesse sentado e falado assim, Leoa, vem aqui
Vamos lá, sai dessa postura, muda a forma como você está pensando, muda a forma como você está agindo, porque com certeza o teu caminho vai ser acelerado, o teu crescimento vai dar um boom. Quando eu entendi essas coisas, gente, eu cresci 2 anos em 2 meses, e aí adivinha, eu fui para um faturamento de R$ 5.000 como terapeuta, para um faturamento de mais de R$ 15.000. Foi nesse ano, quando eu tive esse boom dessa mentalidade, quando eu comecei a mudar tudo isso que eu trouxe para vocês. Eu saí do Brasil, fiz vários cursos lá fora, fiz mais de 120, R$ 150.000 em formações, fiz muitos outros cursos no ano, tive um crescimento assim, ó, em 2 anos, muito grandioso. Fui morar numa casa de 3 andares, com banheiro de hidro, comprei um carro, assim, ó, realmente fiz absolutamente tudo o que eu queria viver, queria fazer com uma idade super pequenininha, né? Para quem não sabe, eu não tenho nem 30 anos, tá? E já mentorei mais de 350 negócios, já faturei mais de meio milhão de reais com mentorias, com cursos online, já faturei aí mais ou menos em torno de uns 800 mil, tá? E hoje eu vivo daquilo que eu amo, que é mentorar negócios e cuidar de pessoas. Então, hoje eu sou terapeuta financeira de pessoas, tá? Trabalho a mentalidade financeira e também cuido de negócios, sou mentora de alguns negócios aí pelo mundo, tá? Gente, essa foi a nossa conversa de hoje. Comenta aqui embaixo quais foram os seus grandes insights sobre essa nossa reunião. Com certeza, tudo que eu te disse aqui eu investi muito mais de R$ 1.000 para saber. Com certeza, ó, muito mais, tá? Mais ou menos aqui o que eu entreguei para vocês hoje, eu investi mais de R$ 100.000 para saber sobre isso, entre cursos de autoconhecimento, cursos de terapia, cursos de coaching e etc. Ok? Então, meus amores, é isso. Nós nos vemos amanhã com mais uma aula da nossa jornada empresária de sucesso. Anota os seus insights aqui embaixo ou me conta lá no meu direct o que que você o que que você achou da aula de hoje. E amanhã nos stories eu vou fazer a análise da Camila Vidal, pegando o gancho, continuando a falar sobre mentalidade. Um beijo e até amanhã.